brasileira. Com relação a investimentos, a recursos para a região, vão vir algumas pessoas falar, né? Alguém representante do Banco da Amazônia também fala sobre nós linha de faremos crédito. Nós faremos duas audiências, depois faremos uma terceira. As duas primeiras serão com o presidente da Sudã e com o presidente do BASA, do Banco da Amazônia. Nós temos, no âmbito do Banco da Amazônia, o Fundo de Investimento Constitucional, não é? Para a região norte, o FNO, e temos no âmbito da Sudã não apenas os incentivos fiscais relativo a imposto de renda para atrair a presença de indústrias na região, mas temos também um fundo gerido por ela. E, além disso, nós temos um outro fundo que hoje passa a ter uma importância muito grande, que é o Fundo Amazônia, um fundo criado recentemente por lei, pelo governo brasileiro e por lei aprovada aqui no Senado e na Câmara dos Deputados e que contou inicialmente com um aporte de $1 bilhão por parte da Noruega, não é? Então, é um fundo importante que tem que ser usado corretamente. Então, vamos ouvir essas instituições. Hoje mesmo estávamos com o ministro de Ciência e Tecnologia e ele, na sua exposição, ele enalteceu, ele destacou como um exemplo, primeiro porque não pode falar em inovação no Brasil sem tocar na Amazônia, que é o G1 em biodiversidade, ou seja, nós somos os 7 países mais desenvolvidos do mundo, nós temos um grande território, uma grande população, mas do ponto de vista da biodiversidade, entre os 17 países biodiversos, o Brasil é o primeiro. Então, nós somos o G1 em biodiversidade. É uma biodiversidade que concentra em si uma riqueza, não é, inestimável e uma riqueza que nós precisamos conhecer e dominar. Através desses dispositivos, desses bens naturais, nós temos que transformá-los, agregar valor, conhecimento e transformar em produtos. E ele enaltecia o fato de que no estado do Amazonas, no município do interior, foi inaugurada recentemente uma fábrica de processamento de pirarucu. O pirarucu é um peixe imenso, é o maior peixe que nós temos na região, um peixe extremamente nobre. Seria o bacalhau da Amazônia. O bacalhau da Amazônia. Então, nós mostrávamos, e ele tem consciência disso, esse foi um projeto feito em parceria com o governo do Amazonas e o governo federal, através do FINEP, e que está no início e, por isso mesmo, precisa de mais e mais e mais investimentos para que a gente consiga um produto tipo exportação. Porque o bacalhau, para quem está nos ouvindo, não é um peixe. O bacalhau é um processo. Então, são algumas espécies de pescado no mundo que servem para fazer o bacalhau. Determinado processamento. Exatamente. Nossa, então, essa técnica do bacalhau, do processamento do bacalhau, foi trazida para o Brasil e nós estamos utilizando-a no pirarucu. E isso é muito importante, porque bacalhau a gente compra no mundo inteiro. Aliás, Portugal é o país que mais consome bacalhau e depois vem o Brasil, depois de Portugal. Mas o único no mundo que vai ter a marca Amazônia é o nosso. E é importante dizer que essa espécie de pescado, né, um peixe imenso, não há o domínio ainda de reprodução em cativeiro dele, ele só se reproduz naturalmente, ele pode até estar em lagos e tudo mais, mas só se reproduz naturalmente, não é? Nós não dominamos ainda essa técnica. E nós precisamos avançar no sentido de garantir o certificado sanitário e ambiental, porque esse pirarucu, na sua grande maioria, ele vem de áreas preservadas, do manejo. Eu acompanhei, como vivo na região, eu acompanhei quando o meio ambiente, tanto do Estado, a Secretaria de Meio Ambiente, como o IBAMA, fechou uma série, porque foram áreas demarcadas ambientalmente, fechou uma série de rios, de lagos imensos. E na época foi muito difícil para os produtores, para os pescadores, porque eles não puderam pescar. E hoje nós temos uma superpopulação de pirarucu que, manejado corretamente e agregado valor a ele, não vender apenas o produto in natura, mas agregando valor, que é o caso do bacalhau, de pirarucu, o bacalhau da Amazônia, a gente pode ganhar o mundo com isso. E interessante porque essa é uma técnica utilizada já pelos ribeirinhos, porque o pirarucu, ele é usado muito fresco, mas na maior parte das vezes ele é usado seco. Então, a população, os índios, os ribeirinhos já têm uma tradição milenar de secar o pirarucu para usar. Só que não é com a utilização de uma técnica correta. Então, nós estamos agregando o conhecimento deles, ao conhecimento deles, uma técnica científica. Né? Então, a Amazônia é tudo isso e muito mais. Para encerrar a nossa entrevista, eu acho que seria importante a gente falar, então, que
todas essas linhas de crédito, toda essa possibilidade de fomento da região já tem uma perspectiva de uma economia sustentável, já vem com um outro critério de desenvolvimento sustentável? É o que nós queremos fazer. Esse é o principal desafio do governo brasileiro e dos governos locais, não é? Fazer com que a Amazônia se desenvolva, com que ela participe do processo produtivo nacional nas mais diferentes frentes, das mais diferentes formas, porque lá nós temos um grande potencial mineral. O Brasil, por exemplo, no campo da agricultura, nós importamos muito, e isso é muito ruim para a nossa balança comercial, o potássio, sendo que a maior reserva de potássio está na região. Então, minério, pescado, tudo, frutas, muita coisa a gente pode desenvolver preservando as nossas florestas. Senadora, muito obrigada pela sua presença no nosso programa, e a você que nos acompanha também, muito obrigada pela atenção. Eu sou Tânia Horman, falando para a TV Senado, a Rádio Agência Senado e as rádios conveniadas. Se quiser entrar em contato conosco, por favor, nos ligue no 0800 61 2211. A ligação é gratuita. Se quiser assistir esse ou outro dos nossos programas, por favor, acesse www.senado.gov.br/TV.